Olá, bem-vindo a mais um Direto do Campus, aqui pela TV Artes, canal 19.1 e também no canal do YouTube. Você vai lá, se inscreve, acompanha os nossos programas, as nossas entrevistas. Lembrando que o Direto do Campus é um programa em parceria com a Escola de Negócios da Unifage. E tem aqui o Rogério, que apresenta junto comigo, que é o coordenador da Escola de Negócios da Unifage. E o assunto de hoje, a gente vai falar sobre governança corporativa e constituição de empresas. E o nosso convidado para falar sobre esse assunto é o Dr. Rafael Thanos, que é professor, também no curso de Direito da Unifage. Professor, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao Direto do Campus. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Então, vamos falar sobre esse assunto, né? Exatamente. Acho que para a gente começar, professor Rafael, falar um pouquinho da área, de direito tributário, trabalhista, direito trabalhista, para falar da Constituição Empresarial. Aí. Como é que é essa área? O tema governança corporativa e constituição de empresas, ele engloba as mais diversas áreas do direito, né? Você pega direito penal, você tem a abordagem também no direito do trabalho, direito empresarial, direito tributário, que a governança corporativa nada mais é do que estabelecer parâmetros para o exercício regular de uma atividade econômica. E o exercício regular dessa atividade econômica tem os seus aspectos de natureza, de relação de emprego, natureza tributária, previdenciária, criminal e também de potencializar o negócio. Se você pensar em governança corporativa, você tem que pensar em estrutura ética, regulamentando toda a atividade econômica exercida por uma pessoa ou mais de uma pessoa, para que no final haja o máximo possível de economicidade e lucro, mas respeitando, tendo uma responsabilidade corporativa, uma responsabilidade socioambiental, tendo muita transparência. E o direito ele está sustentando toda a atuação dos mais diversos setores dentro de uma atividade econômica. Por exemplo, recursos humanos. A atuação do RH dentro de uma empresa precisa necessariamente estar alinhada com os aspectos jurídicos da atividade profissional ali exercida. Assim como os gestores e os contadores. Os gestores, contadores, os administradores. Então, é um misto, uma multidisciplinariedade que o direito ele vai se aproximando dessas outras áreas mais específicas, porque o direito nada mais é do que o fato social, o fato econômico. E o fato social e econômico ele acontece dentro das pessoas jurídicas, dentro das empresas. O microempreendedor individual também é uma pessoa muito relevante no cenário nacional. Claro. E o Simples Nacional, que é um benefício que se tem administrativo tributário, ele visa estimular cada vez mais o pequeno negócio, para que as pessoas possam, desse pequeno negócio, se fortalecer com pagamento de tributação com mais benefícios, vantagens de abertura rápida e fechamento de empresa, para então você, no futuro, evoluir, ter uma empresa de médio, grande porte e o país cresce dessa forma. Mas ele até falando de pequeno negócio, a gente que fala com bastante empreendedores e alunos também, hoje 99% das empresas no país são pequenas e microempresas e 52% dos empregos são também de pequenos e microempresários. Então, realmente a importância do pequeno negócio para a economia é fantástico, E você poder motivar isso é muito importante, A gente fala porque a gente fala tanto para alunos como fala bastante para empreendedores também, E aí, professor, assim, para quem a preocupação hoje, porque a gente vê diversos empresários também, às vezes sendo surpreendidos com ações trabalhistas, por ter planejado mal, talvez, a constituição da empresa. E contratado mal. E contratado mal, talvez, terceiros, Hoje, E às vezes não é nem má fé, É falta de conhecimento mesmo, não é isso? Às vezes. E o inferno está cheio de boas intenções. Normalmente não é má fé, mas é uma intenção de não contratar um advogado, pensando num custo talvez elevado de um advogado, não contratar um contador, um RH ou um consultor, um administrador. A economia no exercício do empresariado, nesses ramos, não vale a pena. Você não pode economizar em pessoas que vão te ajudar a se manter dentro da conformidade da legislação. O que acontece muito?
Aqui e o brasileiro tem essa característica, que para os negócios é uma característica muito boa, mas a nossa jurisprudência, os nossos tribunais, eles têm agido até com uma mão um pouco pesada pelo que se vê no dia a dia, né? O trabalho escravo hoje no Brasil, ele existe, é relevante essa discussão. Então, abusar também do trabalhador não é o caminho e não regularizar o trabalhador também não é o caminho. E o que nós temos diariamente visto é que o empresariado ele quer fugir do recolhimento dos tributos e precariza a relação de trabalho, pejotizando. O que é pejotizar? É chegar para o trabalhador e falar assim, constitui um CNPJ, que daí você vai ter um líquido maior e a gente deixa de recolher para a Previdência. O trabalhador está precisando, ele vai lá e faz. Só que daqui 5, 10 anos ele entra com uma ação trabalhista, pedindo o vínculo, e na ação trabalhista vai ter uma condenação dos últimos 5 anos dos créditos desse período. A economia virou um peso. É uma economia que vira um peso por falta de orientação. E vira e mexe, chega na sala de aula, o aluno fala assim, mas professor, eu sou MEI e eu sou pessoa jurídica. É o primeiro conceito que se coloca na aula de Direito Empresarial, que o MEI não é pessoa jurídica. O MEI ele só tem o CNPJ. Ele é equiparado à pessoa jurídica, porque as pessoas jurídicas elas estão previstas no Código Civil, né, que são as associações, fundações, sociedades, a EIRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, partidos políticos, entidades religiosas. O MEI não. O MEI é uma pessoa física que exerce uma atividade empresarial e por exercer e para estimular, isso está na Constituição Federal, as atividades de médio e pequeno porte, você possibilita que ele tenha um CNPJ para ter benefícios bancários em instituições financeiras e benefícios tributários, que é a redução de tributo, pagamento em uma única guia, não é esse universo que a gente tem de tributos das grandes empresas. Então, isso, como ele é pessoa física, ele entra depois com uma ação trabalhista contra quem o contratou com habitualidade, com pessoalidade, que ele é um funcionário que está todo dia dentro da empresa, um funcionário comum, só que emite uma nota fiscal. E, normalmente, demonstrada a subordinação, que ele não era plenamente livre para definir os negócios, ele vai ter um vínculo de emprego e a empresa vai estar em maus lençóis. Tá vendo como é que é importante? Importante você que está nos assistindo, olha como é que é importante essas áreas do direito, né? Das empresas, né? Você que é empregado, mas você que é empregador, principalmente, né? Com certeza. É interessante, Maria, que a gente tem a incubadora de negócio aqui no Cowork, né? Tem algumas empresas que estão incubadas e tem uma das empresas que é a MSA, né? Do Fernando, aluno de nutrição aqui da Unifage, buscou, né, nos alunos e no professor um apoio para poder constituir a startup dele, né? Se o professor puder falar um pouquinho dessa experiência e também, assim, para quem está montando ou, né, constituindo realmente um CNPJ, né? CNPJ. O que eles precisam, esse empreendedor precisa ficar atento na parte jurídica. E para agir, né? E para agir corretamente, né? Para estar com as boas intenções, mas que seja correto, no caminho previsto na legislação. Isso. Eu acho que você que quer constituir uma atividade de maneira lícita, regular, que não haja surpresas muito grandes, porque surpresa na legislação brasileira parece que é algo comum. Você que é um empresário, você vai ter uma surpresa uma hora ou outra, mas tem que ser uma surpresa controlada. Por isso que a gente fala em governança corporativa, né, para controlar riscos. A OMSA, o Fernando fez isso, procurou por nós ali na aula de Direito Empresarial para a constituição de uma startup que ela tem a finalidade de unir pessoas na área da saúde para oferecê-las aos pacientes em sistema de home care. E gerava uma dúvida, mas como que é essa contratação? Ele é um parceiro, o profissional da saúde, ele é apenas um credenciado. O que nós orientamos, isso foi pauta, objeto de discussão em sala de aula, que ele credenciasse esses profissionais e a relação honorários e cliente, na relação paciente e profissional da saúde, que fosse estabelecido diretamente entre profissionais da saúde, porque os conselhos de classe, incluindo o Conselho Regional de Medicina, não permite esse tipo de associação e interferência em honorários médicos profissionais. Então, o profissional é livre para estabelecer o valor das suas consultas em atendimento domiciliar.
E a OMSA, o que faz? Ela é um sistema que as pessoas acessam esse sistema para ter acesso a uma rede credenciada de profissionais. Não é igual a plano de saúde, de jeito nenhum. É mais um catálogo que se faz desses profissionais na área da saúde com total discrição, sem prestigiar nenhum profissional. É apenas um catálogo e está dando certo. As pessoas têm procurado, pelo que a gente sabe aí. A gente está na torcida que realmente ele tem muito sucesso. Acho que é uma baita de uma empresa que dá para uma startup que acho que tem um bom futuro aí, né? E a experiência de levar para a sala de aula também acho que é enriquecedor para o aluno, né? A gente não falou, você leciona, né? No curso de Direito. Quais são as disciplinas? As disciplinas que eu já lecionei e gosto bastante é Direito Empresarial, Economia Política, Direito Tributário, que mais leitura e interpretação de textos jurídicos. Também leciono em Campinas, em pós-graduação de Direito Empresarial também. E gosto bastante de estudar esses desafios do empresariado brasileiro, que tem bastante, viu? Não é fácil, não. E o que enriquece uma sala de aula são os casos práticos. Porque a teoria, muitas das vezes, a teoria ela é maçante. A legislação é imbricada, é confusa, tem uma legislação, um artigo que às vezes anula o outro e entra em conflito. E o aluno de Direito, quando ele tem a possibilidade de interagir com um empresário, ainda que um microempresário como a OMSA, ele se sente mais empoderado e entende todo o fluxo e toda a sistemática que envolve uma empresa. Legal. Que é o mais sabendo que está apoiando um projeto que é real, né? E um projeto vai acontecer, na né? prática. Que está acontecendo. Exatamente, professor. Muito obrigado pela sua presença, né, Rogério? E a gente sempre diz, assuntos importantes a gente tem sempre abordado aqui no Direto do Campus. Você nos acompanha, muitíssimo obrigado pela sua audiência aqui na TV Artes e também lá no canal no YouTube. Inscreva-se lá no nosso canal, clica lá no sininho para você receber as nossas notificações e acompanhar não só esse vídeo, como tantos outros vídeos e entrevistas que fizemos aqui no Direto do Campus. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.